Se você está pensando em comprar um terreno, esse vídeo é para você. Eu sei que é uma decisão muito importante e eu também já tive algumas dúvidas para as quais gostaria de ter encontrado um vídeo como este para ajudar a esclarecer algumas questões. É importante ter em mente alguns aspectos que podem fazer toda a diferença no seu investimento. Nesse vídeo, trago aspectos importantes que vão ajudar você na sua escolha. Vem comigo então e não se distraia. Fala riquezas, Edu por aqui. Bem-vindo a este canal. Esse vídeo faz parte de conteúdo onde te ajudo sobre investimentos. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que trago por aqui. Eu não sei com qual objetivo você deseja comprar um terreno. Se é para construir ou para um simples investimento, visando valorizar o seu dinheiro ao longo do tempo. Porém, em ambas as situações, fazer um investimento em um terreno é uma decisão que precisa ser muito bem avaliada, pois trata-se de um valor muito grande e nem sempre traz o retorno esperado. Vou trazer aqui 6 pontos para você considerar antes de tomar uma decisão tão importante. E eu considero o 6º ponto um dos mais relevantes para a sua análise. Vamos ao primeiro ponto: análise da localização. A localização do terreno é um fator crucial na hora de investir. Certifique-se que a região é valorizada e que existem perspectivas de crescimento e desenvolvimento. Além disso, verifique se o terreno está próximo a serviços básicos como escolas, hospitais e comércio. Terrenos em bairros em expansão são excelentes oportunidades, pois você compra por um preço mais baixo e o crescimento daquele bairro, com o tempo, vai valorizando muito seu terreno, acima de qualquer indicador econômico, como a taxa de juros ou a própria inflação. No entanto, sempre há riscos envolvidos. Por exemplo, aquele bairro pode ser habitado por famílias de baixa renda, o que fará com que o seu terreno não valorize tanto, ou até mesmo não crescer na velocidade que se esperava. Apesar da construção civil no Brasil ser uma área em constante crescimento, em alguns momentos econômicos a sua velocidade pode ser mais lenta, fazendo com que os arredores do terreno fiquem largados por muitos anos. Este fator não só implica na questão da valorização do terreno, mas também na possibilidade de venda futura do imóvel, podendo gerar pouca atratividade. Segundo ponto, conheça as leis, normas e documentações. Antes de comprar um terreno, é importante verificar as leis e normas da região. Isso inclui o zoneamento, a legislação ambiental e as exigências do poder público. Verifique se o terreno possui todas as autorizações e licenças necessárias para construção, por exemplo. Há muitos riscos envolvidos na questão do terreno estar em dia com a sua documentação. Às vezes, ele é objeto de inventário em que os herdeiros não estejam todos convencidos da sua venda e venham a dificultar a sua assinatura. Ou, sequer tem escrituração em dia. Verifique esses detalhes na prefeitura, normalmente junto à Secretaria da Fazenda. Terceiro aspecto, verifique as condições do terreno. Antes de investir, faça uma inspeção detalhada do terreno. Verifique se existem problemas como solos instáveis, encostas ou áreas em risco. Além disso, verifique as condições do solo e a topografia e a drenagem do terreno. Ou seja, não vai comprar um terreno no qual a água fica parada. Isso vai dificultar as condições para a construção e automaticamente a venda desse terreno futuro, se este é o seu objetivo. Essas questões, então, elas podem ser limitadoras de uma venda futura ou mesmo gerar altos custos para você poder utilizar o imóvel para uma futura construção. Quarto aspecto, calcule os custos. Investir em um terreno pode envolver diversos custos além do valor da compra. Considere os gastos com a documentação, as taxas, impostos e possíveis gastos com infraestrutura e preparação do terreno para construção.
preço de compra do terreno é o primeiro e o mais óbvio custo envolvido. É preciso considerar não só o valor do terreno em si, mas também as taxas e impostos envolvidos na transação. A documentação necessária para a compra de um terreno também pode gerar custos significativos. Isso inclui a escritura pública, registro em cartório, entre outros documentos. Em muitos casos, ainda é preciso investir em infraestrutura para que o terreno possa ser utilizado para a construção. Isso pode envolver gastos com instalações elétricas, de água e esgoto, entre outros. Em alguns casos ainda, o terreno pode precisar de preparação antes da construção, como nivelamento, terraplanagem, entre outros. Esses serviços podem gerar custos significativos. Mesmo depois de adquirido, um terreno demanda manutenção. Isso pode incluir limpeza, cercamento, controle de pragas, entre outros. Além dos impostos envolvidos na compra, a posse de um terreno também pode gerar taxas e impostos periódicos, como o IPTU. Quinto aspecto: avalie o potencial de valorização. Investir em um terreno pode ser uma boa opção para quem busca um retorno a longo prazo. Verifique o histórico de valorização da região e as perspectivas de crescimento. Além disso, considere as condições do mercado imobiliário e a demanda por terrenos na região. Investir em um terreno pode ser uma excelente opção para você aumentar o seu patrimônio. Muitas pessoas têm dificuldade de guardar um dinheiro mensalmente para investir. Então, assumir prestações, por exemplo, para a compra de um terreno é uma alternativa. Agora, se você pegar um financiamento para a compra do terreno, tenha em mente que terá que pagar juros neste valor. E aí, o seu terreno vai ter que valorizar muito mais para poder recuperar esse juro pago. Desde 2019, os financiamentos de terrenos passaram a ser corrigidos pelo índice da inflação, ou seja, pelo IPCA. Até então, o cálculo de juros era feito com base na taxa referencial mais uma taxa pré-fixada. Já a valorização do imóvel é dada pela FIP, no índice FIP-ZAP, que considera a média dos preços de venda dos imóveis anunciados em algumas cidades no Brasil pela plataforma ZAP. Segundo matéria publicada no jornal O Estadão, em julho de 2022, a valorização anual dos imóveis nos últimos anos tem variado entre 15% e 20%. Isso está acima da taxa de juros, no caso, a taxa Selic. No entanto, você precisa ter muito cuidado ao analisar esses índices, pois eles variam de região para região e podem não ser a realidade de um terreno na sua cidade ou no bairro no qual você pretende comprar. Bem, e chegamos ao ponto mais importante do vídeo. Se você chegou até aqui, deixe seu like e um comentário para que eu possa saber o que você está achando dessas dicas. Muitas pessoas focam apenas na valorização do imóvel e não se atentam a isto que eu vou te falar. Chegamos então ao sexto ponto, sexto aspecto. Se o seu objetivo é apenas investir para aumentar o seu patrimônio e não o de construir naquele terreno, então antes de investir em um terreno, avalie outras opções de investimento. Considere o seu perfil de investidor e os seus objetivos financeiros. É possível que alternativas como títulos de renda fixa sejam mais adequadas para o seu perfil. Quando você for decidir por um investimento, você sempre precisa considerar a questão da liquidez, ou seja, a capacidade daquele investimento se transformar em dinheiro novamente. Então, imagine que você faça um investimento em um terreno e que este seja o seu único investimento, ou seja, você não tem nenhuma outra reserva financeira. E pense que algo possa acontecer e que você precise de um dinheiro muito rapidamente. Talvez o seu carro quebre, aconteça algum problema de saúde, qualquer coisa que apresente uma situação em que você precise de parte daquele dinheiro que está aplicado no terreno. Em muitas situações, não é fácil você vender um terreno de uma hora para outra. Muitas vezes, você terá de baixar muito o preço para poder vender logo. Esta redução de preço, na maioria das vezes, compromete a valorização daquele imóvel ao longo do tempo.
É como se você fosse fazer um investimento e renunciasse aos juros, resgatando seu investimento inicial apenas. E, ainda dependendo das condições que eu já abordei nesse vídeo, poderá ter que vender por um valor menor do que aquele que você pagou inicialmente, dependendo da sua urgência em transformar aquele patrimônio em dinheiro. Espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre esse tipo de investimento. Não se esqueça de deixar suas dúvidas e sugestões nos comentários. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos. Não se distraia,